Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Como eu falei, estou lendo o livro O Anticristo de Friedrich Nietzsche, que é uma crítica ao cristão, uma crítica ao cristão. E eu, no outro vídeo que fiz, comentei o oitavo aforismo. O oitavo aforismo. E agora vou fazer a leitura do nono aforismo e comentar algumas coisas sobre esse aforismo. Começa assim o nono aforismo. Abre aspas. Contra esse instinto de teólogo é que eu movo a guerra, diz Nietzsche. Contra esse instinto de teólogo é que eu movo a guerra. Encontrei seus vestígios em toda parte. Aquele que possui sangue teológico se mantém à primeira vista às portas do falso e de uma maneira desleal com relação à verdade. O estado afetivo que disso decorre se chama fé. Fechar os olhos de uma vez por toda para si mesmo, a fim de não sofrer com o aspecto de sua incurável falsidade. Então, um teólogo, aquele que ensina a teologia, segundo eles falam, o conhecimento de Deus, fala de Deus e da sua maneira de se relacionar com os homens. Então, se eles nunca viram Deus, se eles nunca viram, como disse Bakunin, esse espírito puro, ninguém nunca viu esse espírito puro. Como pode acreditar no espírito puro e falar do espírito puro, se você nunca viu esse espírito puro, nunca contactou esse espírito puro? Como é que você pode falar de uma coisa ou de um ser que você nunca contactou e acreditar em um ser que você nunca contactou, que é um espírito puro? Você, matéria que anda e vive de acordo com os 5 sentidos, vai dizer que comenta, que estuda o espírito puro. É uma contradição. Mas aqui ele diz assim, o estado afetivo que disso decorre se chama fé. Um ensinamento teológico que não é verdadeiro, que não tem relação com a verdade, como ele fala aqui, eles mandam a gente abraçar por fé. Aí você fecha os olhos da razão, abandona a sua razão e aceita aquele ensinamento, aquela ideia por fé. Fé é crença sem evidência. Não precisa você ver, você só faz acreditar. Mesmo sem entender, você acredita, bom, tá bom, é isso. O estado afetivo que disso decorre se chama fé. Fechar os olhos de uma vez por toda para si mesmo, a fim de não sofrer com o aspecto de sua incurável falsidade. A partir dessa ótica falsificada sobre todas as coisas, se constrói uma moral, um certo, uma virtude, uma santidade. Se conecta a boa consciência e a visão falsificada. E se exige que nenhum
outra espécie de ótica possa valer, uma vez que se tornou a própria sacrossanta, graças às denominações de Deus, redenção, eternidade. Então, uma vez que você fecha os olhos e aceita como verdade aquilo que foi falsificado pelos teólogos, ele quer que você feche os olhos da razão, eles inventam uma nova moral baseado naquele ensinamento, uma nova virtude, ou seja, o homem virtuoso é o homem que obedece sem questionar. Isso é uma virtude, obedecer sem questionar. Olha, o homem bom, é aquele que obedece sem questionar, que fecha os olhos da razão e exerça a fé. Assim ensina o teólogo, né? O teólogo e os pregadores de Deus, né? Baseado em Deus, que é a palavra de Deus, que ele é um homem inspirado por Deus. Deus o escolheu, o capacitou a ensinar aqueles menos inspirados, ou aqueles que não têm inspiração nenhuma. Então, quando você ouve um teólogo, você vê um representante de Deus, do nada. E aí, através disso aí, você fica submisso a esse representante de Deus. E o que você se torna o quê? Um escravo, né? Um escravo do teólogo, né? E da sua teologia, seu ensinamento, sua doutrina. Aí diz assim: descobri ainda o instinto de teólogo em toda parte. É a forma mais difundida, verdadeiramente a mais subterrânea, a mais escondida, da falsidade que há na terra. Descobri ainda o instinto de teólogo em toda parte. É a forma mais difundida, verdadeiramente a mais subterrânea, da falsidade que há na terra. Está dizendo aqui Nietzsche, né? Nietzsche, que ele conheceu, né, o teólogo, o instinto de teólogo. É uma coisa bem dissimulada, uma coisa bem escondida, né? Ele fala da falsidade que há na terra. Falsidade que há na terra. O que um teólogo considera verdadeiro não pode não ser falso. Ele descobriu isso aí, essa falsidade. O que um teólogo considera verdadeiro não pode não ser falso. Nisso reside praticamente um critério da verdade. O critério da verdade é isso: aquilo que o teólogo considerou verdade não pode não ser falso. Como ele está dizendo assim: o que um teólogo considera verdadeiro não pode não ser falso. Não, o teólogo fulano ali é um estudioso, ali é autoridade. O que ele falou que é certo, isso é certo, porque veio do teólogo, isso é certo. Veio do homem de Deus, um homem inspirado por Deus, isso é certo. Não pode nunca ser errado. Então existe uma alma imortal, isso é certo. Existe um inferno de fogo, isso é certo, isso é verdadeiro, não pode ser falso. Aqui na rádio aqui da minha cidade, houve uma enquete aí perguntando se existiria vida após a morte. E alguns comentaram que a maior parte acredita, né? Comentando, uns acreditando, falando que sim, que haveria sim, outro dizendo que não. E por fim, foi um pastor que já é acostumado a falar lá nessa rádio. Aí apareceu aquele que tem o sangue do teólogo, né? O falsificador da verdade. E o pastor foi lá e confirmou. Aí o locutor apoiou também, né? Eu fiquei pensando,
É isso, aquilo, como o Nietzsche falou aqui, aquilo que o teólogo diz que é certo. O que um teólogo considera verdadeiro não pode não ser falso. Nisso reside praticamente um critério da verdade. É seu profundo instinto de conservação que não lhe permite honrar ou sequer mencionar a verdade sobre qualquer ponto de vista. Então ele está dizendo assim que é o instinto de conservação, né? Que não lhe permite honrar ou sequer mencionar a verdade sobre qualquer ponto de vista. Porque ele usa da mentira, ele quer dizer aqui que ele usa da mentira para se conservar, para ter benefício, porque se ele fala a verdade para o rebanho, para aqueles que lhe escutam, se ele falar a verdade, ele vai perder. Se ele falar a verdade de que não existe inferno de fogo, que não existe um Satã para atormentar as pessoas depois da morte, que não existe ressurreição, vida após a morte, aí ele perde os templos, vai ficar vazio. E aí? Ele perde a sua conservação, o seu lucro. E como é que ele vai viver? Como é que ele vai viver? Se acabou o pasto, as ovelhinhas, aquelas ovelhas que eram tosqueadas por eles, a sua renda acabou. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai ter que se virar de outra maneira. Não ficar só sentado, falar a meia hora, algumas mentiras, torcer a verdade, e com isso ganhar dízimo, e com isso ter lucros e viver uma vida regalada, uma vida afogada. Ele não quer perder isso, né? É o instinto de conservação que ele está falando aqui, o instinto de conservação que não lhe permite honrar ou sequer mencionar a verdade sobre qualquer ponto de vista. Então ele não pode falar a verdade, né? A verdade, senão ele perde, ele fica sempre... Embora ele saiba que não existe determinado lugar inferno, que não existe alma imortal, que não existe um mundo superior a esse, que não existe outra vida além dessa, embora ele saiba disso, ele prega o contrário, diz que existe sim, que vai haver sim, e que nós temos que fechar os olhos para esta vida, temos que renunciar a esta vida em prol da outra. Temos que valorizar o espírito e não a carne. Temos que valorizar as coisas espirituais e não as coisas materiais. Não temos que dar vazão aos nossos impulsos, mas sim renunciar os impulsos, renunciar ao nosso querer, porque existe um prazer maior do que esse depois da morte. Isso é o ensinamento teológico, a mentira que segura o povo, e o povo abdica, renuncia este mundo, renuncia esta vida em prol da outra e se dão mal, porque não goza nem de uma e nem da outra. É isso, a realidade é essa aí. Por mais longe que a influência dos teólogos leve, o juízo sobre o valor é invertido de cima para baixo. As ideias de verdadeiro e de falso são necessariamente invertidas. O que é mais prejudicial à vida é chamado verdadeiro. O que a exalta, a intensifica, a afirma, a justifica e a torna triunfante, isso é chamado falso. Se ocorre que teólogos, por intromissão da consciência dos príncipes ou dos povos, estendem suas mãos para o poder, não duvidemos daquilo que se passa toda vez, no fundo, a vontade
do fim. A vontade nihilista quer o poder. Então, quando um teólogo ele assume o poder e tem o apoio do príncipe, né, dos povos, eles estendem suas mãos para o poder. Não duvidemos daquilo que se passa toda vez no fundo. A vontade do fim. A vontade nihilista quer o poder. Então, a vontade nihilista quer o poder é que os negadores da vida, o nihilismo é aquele que nega a vida, que nega este mundo. Ele entrando no poder, aí pronto. Aí daquele que vive dominado e controlado pelo nihilista, né? O nihilista, que é o teólogo, o homem cristão. Ele nega esta vida, ele nega este mundo, em prol de um mundo superior. Então fica aqui este comentário sobre o teólogo, aquele que é considerado o porta-voz da verdade, e aquilo que ele diz que é verdade não pode ser mentira. Mentiroso é o outro, que está refutando ele. Esse é a revolta cristã, né? A revolta cristã. Então, como diz assim, por mais longe que a influência dos teólogos leve, o juízo sobre o valor que é valorizável, né, é invertir de cima para baixo. As ideias de verdadeiro e de falso são necessariamente invertidas. O que é mais prejudicial à vida é chamado verdadeiro. O que a exalta, a intensifica, a afirma, a justifica e a torna triunfante, isso é chamado falso. Então, isso aí é o instinto do teólogo. Você analise a leitura, o comentário e coloque em prática. Divulgue esse vídeo para outros, se você acha que é útil às pessoas saberem essa verdade. Divulgue esse vídeo para outras pessoas, porque sabemos que a maior parte é teológica. A maior parte vive influenciada pelas ideias teológicas. Perde de viver, estão enganadas. São pessoas que seguem o rebanho. E você divulgando esse vídeo está fazendo um bem, alertando essas pessoas a se salvarem da tirania teológica, a se salvarem das ideias escravagistas, ideias de escravos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem. Então aqui encerra-se o 9º aforismo do livro O Anticristo de Friedrich Nietzsche. É isso aí.